Quero vos cumprimentar nesta noite com a paz do Senhor, o nosso Deus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você a se inscrever, no nosso canal, digitando ali no link, curtindo, fazendo o seu comentário. Se você não sabe como se inscrever, é muito simples. Quando você receber o link do nosso vídeo, você clica nele, o vídeo vai abrir automaticamente. Ele abrindo, ao lado dele está escrito se inscrever. Você clica em cima e você estará inscrito. Quero pedir também, você que é pastor e já está inscrito, peça para sua esposa se inscrever. Você que é pastora, você que é irmã, que se inscreveu, peça para o seu esposo se inscrever, seu filho, seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, principalmente no WhatsApp. Quando você receber o nosso link, se inscreva, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O título da aula de hoje é Discernimento de Espírito, um dom imprescindível. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. 1 Atos 5:1-5, o uso do discernimento no exercício do ministério. O homem natural não compreende as coisas espirituais. 1 Coríntios 12:10, o discernimento de espírito é um dos dons do Espírito Santo. E Hebreus 4:12, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos do coração. Hebreus 5:14, o discernimento distingue corretamente entre o bem e o mal. E ainda 1 João 4:1, Deus nos deu as condições para discernimento de espírito. O nosso textuário diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 12:15. A verdade prática diz, o discernimento de espírito é um dos dons espirituais concedido aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Nossa leitura bíblica está baseada em Atos 16:16-22. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-lo. Então aí está o que acontece com Paulo e Silas, por expulsar aquele espírito de adivinhação que havia aquela moça. Mas a grande preocupação daquele povo não era com a moça, não era com o seu costume, não era com a sua identidade romana, como eles falam. A grande preocupação daqueles homens é que aquela moça era uma adivinha que rendia lucro para os seus bolsos. E quando Paulo, pelo poder de Deus, expulsa aquele espírito, eles deixam de ter uma renda. Então essa, na verdade, era a grande preocupação daqueles homens. Nessa lição estudaremos um tema importante para vivermos a fé nesses últimos dias, o discernimento de espírito. Quem conhece a Deus e deseja não ser enganado, é importante rogar ao Senhor por essa capacidade. Há coisas na vida que não se discerne com bagagem intelectual ou sabedoria humana, mas por uma ação sobrenatural de Deus. Discernimento espiritual
é para a obra espiritual. Não se pode querer definir o que é espiritual com instrumentalidade carnal. No mundo espiritual, o discernimento de espírito é um dom imprescindível. Principalmente, como diz pastor Ezequias aqui no comentário, para os dias atuais da igreja a qual vivemos, aonde sabemos que muitos falsos profetas, muitas pessoas que até dado momento são usados por Deus, mas deixa que a sua carne fala mais alto. Deus até passa uma revelação ou duas, mas há pessoas que querem revelar a igreja toda. Esse é o grande mal que acontece na nossa atualidade. Na introdução da aula de hoje diz que o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que por isso tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. Mas o relato da libertação da desviadora de Filipos por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo revela que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, 10. E Paulo soube muito bem discernir o espírito que atuava naquela moça, porque a princípio talvez alguns seriam enganados, porque aquela moça por alguns dias seguiu a Paulo, e Silas, dizendo: estes homens são homens de Deus que nos anuncia a palavra do Senhor. Talvez os pregadores, cantores, pastores de hoje iam achar até interessante alguém que estava confirmando o seu ministério dizendo que eles eram homens de Deus. Mas Paulo viu que o espírito que falava pela boca daquela mulher não vinha de Deus, mas era um espírito maligno. Então ele discerniu pelo Espírito de Deus e expulsou aquele demônio. O que eu tiro de exemplo para nós hoje, que nem sempre aquele que diz a verdade e que nos louva vem de Deus, porque aquele espírito dizia uma verdade e louvava a ação de Paulo e Silas, mas não era de Deus. Então tome cuidado, irmão, com quem te bajula. Toma cuidado com quem está à sua volta. Não é porque ele diz que você está fazendo certo e que o que você faz é de Deus, que é de Deus. Discernir e discernimento. Vamos entender os dois casos. No seu uso geral, discernimento é na vida cotidiana a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. O termo aparece nessa acepção na Bíblia, 2 Samuel 19:35. Mas no contexto teológico, o seu uso é muito mais amplo, como veremos a seguir. O verbo discernir. O Novo Testamento grego apresenta dois verbos traduzidos em nossas versões bíblicas por discernir. Anakino é diaquirino. O significado do primeiro é amplo, como perguntar, interrogar, investigar e examinar. Lucas 23, 14, Atos 17, 11. E aparece também com o sentido discernimento. 1 Coríntios 2, 14 e 15. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica e uma das variações é a de discernir. 1 Coríntios 11, 29. Então está aí o significado destas palavras. O substantivo discernimento, porque nós vimos sobre o significado de discernir e agora veremos de discernimento. O termo grego é diaquilissis, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Em cada uma delas o significado é diferente. Uma vez com o sentido de briga ou julgamento, Romanos 14, 1. Outra como distinção em que se julga pelas evidências se os espíritos são malignos
ou se provém de Deus. 1 Coríntios 12, 10. E finalmente para discernir entre o bem e o mal. Hebreus 5, 14. Então está aqui as características de discernimento e discernir. Atualidade. Há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Deuteronômio 13, 1, 3. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas, de tal maneira que, se possível fora, enganarei até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 13, 15. Em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações, e só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificar a fonte de tais manifestações. Isto mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. Então é o que falamos. Dias atuais, Satanás, ele tem feito de tudo para parecer que os seus ministros são ministros de justiça, mas na verdade são enganadores, são mentirosos, como fundadores da Testemunha de Jeová, fundadores do Sétimo Dia, fundadores da Igreja dos Mórmons, fundadores e seguidores de Maomé, da Nova Era, tantas falsas religiões, espiritismo, Sechenoe, Hare Krishna, Dalai Lama, enfim, tudo espírito enganadores. Se você olhar o histórico dessas religiões, dos seus fundadores, todos tiveram uma revelação extra-bíblica. Todos tiveram um encontro em determinado momento com um anjo. E a Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em ministro de justiça e até mesmo em anjo de luz. Então, nova revelação, nova profecia, que for diferente do que a Bíblia ensina, ou que um mensageiro pregou, né? Paulo chega a dizer, se até mesmo eu vos pregar outro evangelho, considerem anátema, para que não sejamos enganados pelo diabo. Subsídio doutrinário, discernimento de espírito. A expressão inteira no grego apresenta-se no plural. Esse fato indica uma variedade de maneiras na manifestação desse dom. Por ser mencionado imediatamente após a profecia, muitos estudiosos entendem como um dom paralelo responsável por julgar as profecias. 1 Coríntios 15, 14, 29. Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Confere em 1 João 4:1. O discernimento nos permite empregar a palavra de Deus em todos os demais dão para liberar o campo, a programação plena do Evangelho. Da mesma forma que os demais dão, este não revela ao indivíduo a um novo nível de capacidade. Tampouco concede a alguém a capacidade de sair olhando as pessoas e declarando o que espíritos são. É um dom específico para ocasiões específicas, ou seja, não é algo que todo mundo tem, não é algo que é para ser usado a qualquer momento. Deus, ele impulsiona o profeta, o homem e a mulher de Deus. Deus fala ao seu coração, mostrando que aquilo que está acontecendo não vem de Deus. E nós já vimos esses casos várias vezes acontecer dentro da igreja. Tópico 2, a adivinhadora de Filipos. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida, não pode ser levado por impostores. Deus permite às vezes o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do crente e sua experiência espiritual. Então muitas das vezes Deus permite algumas coisas acontecer para saber a nossa maturidade.
para saber a nossa fé, para saber se somos realmente homens ou mulheres de Deus. Uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Satanás é o pai da mentira. João 8,44. É o principal opositor da obra de Deus. Atos 13,10. Por que então o espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação? É óbvio que havia algo de errado nisso, a qual explicamos lá atrás, né? Ela queria enganar, ou seja, ela queria continuar, melhor dizendo, ele queria, esse espírito imundo, continuar através dessa jovem, enganando aquele povo. Por quê? Se Paulo e Silas não tivessem o discernimento de Deus e deixasse aquela moça naquela situação e fosse embora daquela cidade, a cidade de Filipos continuaria sendo enganada por aquele espírito. Mas Deus revelou a Paulo imediatamente que aquele espírito não provinha de Deus. O espírito de adivinhação. A jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação. O termo grego usado aqui é pitão. Espírito de adivinhação, de onde vem o termo pitonisa, associado à feitiçaria. Pitão era a serpente que guardava o oráculo em Delfos, na antiga Grécia, a qual, segundo a mitologia, Apolo matou. Com o tempo, Pitão passou a ser usado para designar adivinhação ou ventrílico, que em grego é engation, de gangster, ventre, e mation, palavra, discurso, cuja ideia é o dar oráculos ou predições desde o ventre, pois se imaginava alguém de ter tal espírito em seu ventre. O vocábulo engatrition não aparece no Novo Testamento, mas está presente na Septuaginta, Levítico 19, 31, 26, e é a feiticeira de Endor em 1 Samuel 28, versículos 7 e 8. Então aqui está o significado do espírito de adivinhação e como ele se manifestava e da onde ele vinha. O grande erro e a grande destruição que ele pode causar na vida de alguém se não for expulso pelo homem, pela mulher de Deus, que possa discernir que tal acontecimento que está acontecendo não é de Deus. Adivinhações, ontem e hoje. Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus, Deuteronômio 18, 14, e os egípcios, Isaías 19, 3, as quais Israel deveriam rejeitar. Isso também vale para os cristãos, pois essas práticas estão presentes ainda hoje na sociedade. Parece que essas coisas encantam o povo, como aconteceu em Samaria, com Simão o Mágico, Atos 8, 9, 11, a qual falamos muito bem na aula passada, aqui no nosso canal do YouTube. Tais práticas envolvem diretamente ou indiretamente magia, astrologia, alquimia, clarevidência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia e etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria. Apocalipse 28, 21, 8, melhor dizendo, e 22, 15, diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro por meio de diversificadas intuições
explicação de sonhos, carta, leitura de mão e etc. Ou seja, todos aqueles que procuram ler a mão com um cigano, ou a uma cartomante, a um tarô, aqueles que ficam seguindo revistinha de signo para saber como será o seu dia através do signo, ele está dando brecha para o diabo entrar na sua vida e destruir a sua vida. Deus proibiu qualquer tipo de previsão, adivinhação ou consulta a tais feiticeiros, como a consulta aos mortos. Deus condena e diz que os que tais praticam não herdarão o céu, ou seja, serão condenados ao inferno. Tópico 3, desmascarando os ardis de Satanás. O Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando-o a fazer a obra de Deus. Ele disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mateus 10, 16. E para isso nos equipou com as armas espirituais de defesa e de ataque ao reino das trevas. 2 Coríntios 10, 1, 5. O discernimento espiritual é importante arma do arsenal do Espírito. Então, o discernimento é o que pode fazer não sermos enganados pelo diabo, por Satanás e as suas mentiras, ainda que pareça ser a verdade. O dom do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias. 1 Coríntios 14, 29. Mas o contexto do Novo Testamento mostra que essa não é sua única função. Serve também para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas e visões, curas provenientes de fontes demoníacas e para proteger-nos de ataques satânicos. Manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, identificar a origem da manifestação sobrenatural. Ou seja, esse discernimento do Espírito ficou claro aqui que é um dom específico de Deus para desvincular a mentira do diabo. Mesmo que através do diabo haja cura, mesmo que haja certas manifestações que aos olhos humanos possa parecer ser de Deus, e não é, na verdade é uma obra do diabo. E aí a pessoa, através do Espírito Santo, ele consegue definir isso, que aos olhos humanos, com os recursos humanos, como disse aqui, seria impossível identificar tal situação. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas com as palavras: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 17. Essa não foi a única vez em que Satanás procedeu dessa maneira. Marcos 5, 7. Adão Craque comenta que o testemunho sobre os apóstolos, em essência, era verdadeiro, com o fim de destruir sua reputação e arruinar a sua utilidade. O propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora. Então, eles queriam continuar enganando, eles queriam continuar persuadindo o povo que as suas mensagens eram a mesma. A libertação da jovem adivinhadora. A moça era uma escrava que dava muito lucro a seus senhores com essa prática ocultista. Versículo 16. Ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico
e foram denunciar os missionários às autoridades locais. A população não viu a maravilha da grande libertação da moça, e Paulo e Silas não foram denunciados por causa da expulsão do espírito maligno da jovem, como já dissemos. Eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem de sequer foram ouvidos, ou seja, não tiveram direito de resposta, foram açoitados e colocados na prisão. Versículo 19 ao 22. Jesus tornou-se também persona não grata em Gadara, por causa do prejuízo dos porqueiros. Marcos 5, 16 e 18. Infelizmente o lucro fala mais alto ainda hoje. Então o mesmo que aconteceu com Paulo e Silas, já havia acontecido com Jesus. Os porqueiros expulsaram Jesus da cidade, porque perderam os porcos. Esses homens mandam açoitar a Paulo e Silas, porque perde o seu lucro, porque eles estavam com seus olhos cegos pelo diabo. E hoje, infelizmente, há muitas pessoas que também se deixam levar pelo diabo. Há muitas pessoas hoje que não aceitam Jesus, porque ele pode perder muito dinheiro, muito prestígio. Nós temos um jovem rico que foi convidado para ser discípulo de Jesus, mas tinha que vender tudo, dar aos pobres, e ele rejeitou. Paulo e Silas foi açoitado, e Paulo depois contesta eles dizendo: eu sou romano, vocês não podiam bater em mim. Eles tentam soltar Paulo secretamente, mas Paulo diz: não, vocês nos humilhou em público, agora terão que também nos honrar em público, em outras palavras. A necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos, como dissemos. O caso de Paulo e da adivinha de Filipos é emblemático. O exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. Foi por isso que eu disse aqui no começo que talvez alguns pastores, alguns ministros hoje, talvez até nós, poderíamos ser enganados, porque aquela moça não estava confrontando Paulo, estava elogiando. E muitas das vezes, quando somos elogiados, não percebemos o erro por trás e a artimanha de Satanás, e por isso corre-se alguns riscos. Subsídio de vida cristã. Espanta-me constatar que durante todos esses anos em que houve missões nessa terra, as mãos de vocês estivessem amarradas por causa dos mediuns feiticeiros. Por que vocês não saem e expulsam o diabo das pessoas e os livram do poder que as escraviza? O segredo de nossa obra, a razão de Deus nos ter dado 100.000 almas, o motivo porque temos mais 1.200 pregadores nativos em nossa obra na África, é devido ao fato de crermos na promessa: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Nós não apenas saímos para buscá-la, mas a desafiamos individual e coletivamente, e pelo poder de Deus libertamos as pessoas do poder que os acorrenta. Quando são libertas, elas se rejubiliam pela libertação da escravidão, na qual estavam presas, porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Ou melhor dizendo, Deus, Ele não nos deu um espírito de temor, mas deu fortaleza e de amor. Essa história aqui foi dita por um conferencista na África sobre os demônios, porque eles não expulsavam os demônios, porque eles não venciam os demônios. Conclusão da aula de hoje: Satanás é perito no engano,
e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, como já dissemos, 2 Coríntios 11:14. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Seus disfarces são discernidos pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis, 2 Coríntios 2:11. Às vezes até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Então a conclusão, ela diz exatamente o que viemos falando durante a aula de hoje, durante esse resumo, este momento. Muitas das vezes, alguns são enganados pelo diabo, pelos seus ardis, pelas suas mentiras, por falta de discernimento de espírito, por falta de receber a visão de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos orar e buscar mais ao Senhor. Estarmos com a nossa vida no altar, para não sermos enganados pelo diabo. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Digite lá paulo.delanhese. Se você não receber o nosso vídeo. Mas se você receber o nosso vídeo, clique no link. Quando ele abrir, está escrito se inscrever. Clique em cima, se inscreva. Nos ajude a levar essa mensagem de esperança. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. E peça para que eles também se inscrevam. Amém? Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula.